Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de você assentar, por favor, queridos, vamos orar ao Senhor. Já oramos bastante, mas há uma necessidade, amém? Pai querido, a tua palavra, Pai, diz que, Senhor, tu és a videira verdadeira, e nós diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que é em mim ligado, ele dá fruto. Se der fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda, Pai. E logo depois o Senhor diz na própria palavra, diz que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, é nessa posição que nós, como teus filhos, estamos aqui, Pai, ligados, Senhor, ao teu trono, dependendo da tua graça, Pai, e queremos dizer: bendito Senhor, que o teu Espírito Santo tenha primazia nesse lugar. Querido Senhor, manifesta, Senhor, dos teus ensinamentos, da tua graça, Pai, e nosso coração está como um terreno preparado para receber a boa semente que é a tua palavra, e nós glorificamos o teu nome e reconhecemos, Pai, que nós sem ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais do que vencedores, somos instrumentos e pedras vivas no teu altar. Nós te louvamos por isso, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, por favor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer também ao grupo de louvor. Glória a Deus. Que responsabilidade, não é, queridos? Nós podermos estar realmente diante da igreja do Senhor e também recebendo amados pastores, representantes, líderes e também ministros de outros ministérios também, e igrejas parceiras e amados. Nós nos sentimos honrados com isso, e é uma responsabilidade grande sobre a minha vida. Eu estou apenas, amados, como servo, sediando esse evento, e eu, na verdade, pedi mesmo, quando fizemos o cronograma de ministrações, para não ficar sem uma breve participação e não ficar só apresentando, eu digo: não, me dê não é? Insistiram e tal, e eu digo: tá bom, uma pequena participação, mas eu quero louvar o Senhor por isso, irmãos. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, e não podemos de maneira nenhuma declinar das oportunidades que o Senhor nos concede. Então, irmãos, diante dessa situação, o que nós vamos fazer? Ministrar a palavra que você já sabe. Sim, ministrar é segurança para as nossas vidas, mas também compartilhar de algo que o Senhor colocou em nossos corações, irmãos, que é, sobretudo, algo sobre experiência ministerial. Amém, amados? Ainda que pequena, diga assim: ainda que pequena. Agora em fevereiro, fez 21 anos de caminhada pregando a palavra. É pouco tempo? Sim, bem pouco tempo, diante de tanta gente, de tantos que têm mais tempo de caminhada do que eu, mas de qualquer maneira, irmãos, durante esses 20 e poucos anos, Deus muito cuidou de nossas vidas, e trouxe algo que eu creio que nós podemos compartilhar, para abençoar a minha vida, que estou falando com vocês, e a vida de vocês, amém? Diga assim: é Deus. Eu gostaria de convidar então você, vou procurar ser breve, porque o tempo está correndo. E eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Glória a Deus. Diz assim: completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Diga assim: firme propósito. Como está escrito aqui, devia ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução. Glória a Deus. O firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém.
Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Deixasse esse texto marcado e fôssemos para o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. 19, capítulo 19, versículo 20. Diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois de houver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Capítulo 20, à frente, capítulo 20, versículos 22 a 24. Diz assim: e agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Eu, antes de ontem, estava orando ao Senhor lá no trabalho, lá no tribunal, e dizendo: ó Senhor, me ajuda, Senhor. Pai, eu quero, Pai, falar algo que esteja no teu coração e compartilhar com o teu povo. E Deus me falou, me saltou no coração 3 palavras. Diga assim: determinação. Determinação. Diga firmeza e constância. Determinação, firmeza e constância. Para o obreiro ser eficaz no reino de Deus, há uma necessidade dele ser determinado nas coisas que Deus confiou. Nas tarefas e na chamada ministerial, há uma necessidade, antes de tudo, de haver determinação e obediência no cumprimento da chamada. Amém, amados? Ninguém consegue fazer algo, irmãos, sem ter uma determinação, sem se preparar e sem ter a consciência da responsabilidade que devemos ter na chamada ministerial. A Bíblia diz, Jesus disse que qual é o homem que, indo construir uma torre, ele não se assenta primeiro e verifica que, se com a provisão que ele tem em mãos, tem condição de começar, desenvolver e concluir. Então há uma necessidade, irmãos, de nós medirmos, verificarmos isso. Mas o homem vai construir essa torre. Diga assim: o homem construirá a torre. Diga, ele tem que se determinar a construir a torre. Diga, senão a torre não é construída. Observe que o Senhor Jesus, ao terminar o seu ministério, ele se preparou 30 anos de consagração para 3 anos de ministério. Na verdade, ele, dos 30 anos que ele passou se preparando, ele, quando chegou com os 30 anos, na idade em que na lei dizia que o sacerdócio deveria começar, porque o sacerdócio levítico, o sacerdote começava com 30 e terminava com 50, era de 30 a 50. Então Jesus, chegando aos 30 anos de consagração da sua vida, ele na verdade nunca pecou antes, ele teve o cuidado e ele foi criado no nível ainda, quando era criança, no nível de inocência, por um casal íntegro, que eram seus pais.
criado na lei, de acordo com a lei, era irrepreensível, com 12 anos se apresentou diante dos doutores e passou largo tempo com eles, conversando acerca, justamente sendo interpelado acerca da lei. Ele estava convicto, ele conhecia, ele se consagrava a tal ponto da mãe dele chegar para ele e dizer: filho, por que me deixais aflito, eu e seu pai? E nós estamos sem saber onde tu estavas. E ele diz: por que cuidáveis disso? Não sabias que eu deveria cuidar dos negócios do meu pai? E ele, então, com 12 anos, ele tinha essa consciência plena. Passou, então, mais 18 anos no anonimato e pronto para fazer algo, para entrar efetivamente na chamada ministerial. Nada fez antes dos 30 anos, nenhum milagre aconteceu, porque ele queria deixar o exemplo para todos, para que possamos entender, como bem foi explicado pelo pastor Jorge, que nós não somos nada sem ele. Mas ele foi e chegou, então, com 30 anos, foi ungido pelo Espírito Santo, como está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele foi ungido, e veio uma voz do céu, que disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus estava satisfeito, porque Jesus estava determinado em tudo fazer a vontade do Pai. Diga assim: sem determinação, sem determinação, sem firmeza de propósito, não chegamos a lugar nenhum. Então há uma necessidade, e Jesus então no ápice do seu ministério, muita gente sendo curado, muita gente sendo liberto de opressões malignas, de espíritos malignos, mas Jesus se determinou no apogeu do seu ministério, quando todas as luzes da ribalta diante dos homens estavam focando sobre a vida dele, e muitos queriam arrebatá-lo para ser rei de Israel, e ele então, com humildade, ele se entregou em tudo, continuou sem desviar de propósito a um destino que já estava separado pelo Pai. Ele estava determinado a cumprir a vontade do Pai, e ele disse, ele foi para Jerusalém porque ele já percebeu que o tempo dele ministerial aqui na terra já tinha concluído. Ele então manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E foi para Jerusalém, e não queriam recebê-lo durante a caminhada, porque entenderam que ele estava determinado, que ele estava focado a ir para Jerusalém. E então naquela aldeia samaritana não fecharam as portas para ele, mas os discípulos olharam, ficaram indignados e disseram: nós vamos então fazer como Elias, fazer descer fogo do céu e consumir a todos? E ele disse: não sabeis de que espírito vós sois, eu não vim para destruir o homem, mas eu vim para salvar o homem. Ele estava determinado. Diga assim: ele estava determinado. Diga assim: eu devo ser determinado. Irmão, nada vai valer esse esforço que nós fizemos, porque foi um esforço grande. Essa igreja, irmão, e eu estou falando apenas como exemplo, porque a honra e a glória é do Senhor. Essa igreja, há pouco tempo, eram 2 galpões, dois depósitos de material de construção, não tinha nada, mas houve uma necessidade de nós nos juntarmos, e Deus nos deu uma palavra, e essa palavra era exatamente o seguinte: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Ele levantará, Ele trará a provisão, e nós, os seus servos, simplesmente construiremos e edificaremos a obra do Senhor. Diga assim: a necessidade de uma determinação. Eu tenho que ser firme. Diga: eu tenho que ser firme. Em tudo na vida é assim. Eu fiz em média 18 a 21 concursos, irmãos. Estudei muito na minha vida, porque eu estava determinado a conseguir um emprego. Circunstâncias pressionaram, sim. Meu pai estava desempregado, minhas irmãs trabalhando na loja, não tinha condição, nas lojas de empacotamento, não tinha condição de nada, e eu vivia numa casa de taipo, e era dificultoso. Era a coberta da casa, às vezes, era simplesmente palha de coqueiro, o banheiro era palha de coqueiro, de 50 metros de casa, era difícil, situações difíceis. Comia às vezes uma vez por dia, sim, não tem problema. Era dificultoso, sim, e eu me determinei a fazer algo, e comecei a estudar para isso.
E para a honra e glória do Senhor, e também coroando os esforços que eu fiz, Deus me deu uma graça, e dos 18 concursos, eu consegui passar, pelo menos em 9 concursos, glória a Deus por isso, é Deus purinho, porque eu comecei a estudar com 9 anos de idade. Irmãos, eu conheci uma escova dental, essa que menino joga fora, eu conheci com 7 anos de idade. Irmãos, e começamos, e fiz supletivo, e batalhei, e queimei muita pestana, e comecei a estudar com 9 anos, e tal, e quando chegou com 25 anos de idade, eu concluí um curso superior. Foi determinação, foi necessário, Deus abençoou, mas eu tive que fazer algo. Tem muita gente querendo, irmão, pensando que as coisas caíram de paraquedas, porque vê o pastor às vezes chegar com um carro bonito, mas não sabe que o pastor nunca teve uma oportunidade na vida de comprar uma bicicleta, quando era jovem. Não sabia que o pastor vendia ferro velho nas costas de saco, levava quilômetros e quilômetros para poder vender o ferro velho e alugar uma bicicleta para andar 15 minutos de bicicleta, com 12 anos de idade. Irmãos, hoje vê o pastor andando assim, não sabe quantos solados de sapato o pastor teve que passar andando, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Irmãos, o que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre determinação. Diga assim, determinação. Diga assim, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O apóstolo Paulo se converteu, começaram as perseguições, foram difíceis. Ele então começou a fluir numa intensidade muito grande, mas muito grande. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e prodígios, fazia milagres, a ponto de lenços e aventais serem levados do seu corpo, e pessoas tocavam naqueles lenços e aventais e eram curados pela manifestação da cura, e quem estava endemoniado era liberto. E ele chegou então no ápice do seu ministério, e chamou para Éfeso justamente aqueles irmãos, aqueles presbíteros, e ali reuniu a todos, e começou a falar, e entrou noite adentro, e ali caiu, então um jovem do 3º andar, Eutico o nome dele, ele foi e orou por ele, e a Bíblia diz que o jovem caiu morto, mas Paulo pegou, abraçou a ele, e fez a exemplo do que aconteceu com Elias, a exemplo do que fez Eliseu, e a exemplo do que Jesus fez, ele ressuscitou aquele jovem. E ressuscitando aquele jovem, irmãos, ele então fez milagres que o Senhor Jesus fez, porque ele viu Jesus fazer. Mas ele estava determinado, e ele chamou os presbíteros de longe, e quando chegaram diante dele, ele disse para eles, irmão, eu vou descer aqui um pouquinho, se vocês virem só a parte do cocuruto aqui, vocês não têm a igreja, eu acho, está me vendo, meu irmão, lá atrás? Baixinho, às vezes a gente se esconde no meio da multidão, né, irmão? Mas não tem problema, dá para ver? Eu vou me aproximar mais de vocês. Hoje à noite não vai ser possível, porque o número vai estar mais expressivo, não é, amados? Diga assim, glória a Deus. Ontem nós tínhamos aqui contabilizado 393 almas. Todas essas pessoas foram tocadas, porque existia uma determinação em alguém em fazer justamente esse evento. Irmão, não esqueça, você tem que estar preparado para pregar quando tinha uma pessoa, e quando tiver 400, e quando tiver 1000. Não foi isso, meu filho, que eu falava? Quando juntávamos ali naquele shopping, que alugamos aquela sala, que chegava às vezes, eu ficava orando, eu e a família toda, nós orando, ó Senhor, nos ajuda, porque não nos deixavam colocar nenhum anúncio em local nenhum no shopping, que tinha uma reunião lá em cima. Nós subimos para o 3º andar, e alugamos uma sala, e ficamos ali, e fazíamos uma festa quando tinha uma pessoa diferente. Tinha 7 pessoas, aleluia, glória a Deus, a igreja está grande, mas eu dizia, olha para trás, e olhavam assim assustados, só viam a parede, eu dizia, diga assim, há uma grande multidão, e diziam assim, há uma grande multidão, aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor, há uma grande multidão, 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 há uma grande multidão. É uma grande multidão. É preciso determinação, coragem. Coragem. Não deixe os teus dias se passarem. Não deixe os teus dias se passarem. Não morra sem fazer a vontade de Deus. Não morra sem fazer a vontade de Deus.
Não morra sem fazer a vontade de Deus. Não morra sem fazer a vontade de Deus. Não morra sem fazer a vontade de Deus. Não morra. Se determine. Determinação. Paulo não quis olhar para os holofotes. Não. Ele disse: não. Eu sinto no meu espírito que eu fui compungido para ir para Jerusalém. Ali é o ápice, é o coroamento do meu ministério. E chegando ali, eu só sei que uma coisa me espera, não é coisa boa. É justamente tribulações e perseguições me esperam. Mas eu nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser cumprir a vontade do Senhor. Ele estava determinado. Diga se ele estava determinado. Diga: eu tenho que estar determinado. Diga: não adianta. Por favor, toda convicção agora nesse momento. Diga: não adianta eu olhar a minha vida toda para exemplos de homens e mulheres de fé que fizeram algo consistente para o reino de Deus e eu ficar de fora. Não vai acontecer comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, você é importante. Você é precioso. Você tem algo que Deus quer fazer com a sua vida e quer fazer de você um instrumento de louvor para Ele. Para Ele. E Paulo estava determinado. Paulo disse: não adianta. E ele foi então, e de repente, viajando para Jerusalém, ele descansou na casa de Filipe, o evangelista. Filipe, por ser determinado, era um dos diáconos, que agora, por ser determinado e sido fiel, ele chegou justamente à posição ministerial de evangelista. E milhões e milhões e milhões de pessoas são abençoadas quando leem a história de Filipe. Quando veio que Filipe, em Samaria, ele pregou o evangelho e multidões se convertiam, e pessoas eram curadas, e muita coisa acontecia, porque um homem se posicionou e se determinou. Diga assim: quando eu me determino, gera reflexo da minha atitude na vida e coração de pessoas. Quando você se determina a fazer algo para o Senhor, Deus, Ele vem, a unção do santo vem em socorro da sua necessidade. Mas Paulo, ele com essa consciência, alguém podia dizer: não faça isso. E Ágabo se levantou e pediu o cinto de Paulo. E pegou e juntou os seus próprios, não Paulo, ele pegou a cinta de Paulo, o cinto de Paulo, e juntou as suas próprias mãos e os seus próprios pés, e disse: e assim diz o Espírito Santo, isso acontecerá com o dono desse cinto, ele será algemado. E quando souberam disso, disseram para eles, não faça isso, e começaram a chorar. E ele era tão convicto daquilo, que ele olhou assim para eles e disse: por que fazeis isso, quebrantando o meu coração? Não sabeis que eu estou pronto para morrer, ser preso e morrer pelo nome do Senhor? Não quebrante meu coração nisso, porque eu já estou determinado. Diga assim, olhe para o irmão que está do lado, por favor, e diga assim: não me quebrante o coração, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo era tão convicto disso, que depois, como prisioneiro, ele escreveu as suas cartas episcopais, as suas cartas eclesiásticas. Ele escreveu e colocou justamente isso, ratificando e dizendo: olha, não importa, eu tenho que cumprir o mandato do Senhor, e eu estou aqui, na verdade, sou por amor a Ele, sou prisioneiro do Senhor. Tenho cadeia sobre a minha vida, mas o evangelho não está preso. Diga assim: o evangelho não está preso. Diga: não importa as circunstâncias, o evangelho não está preso. O que você vai fazer então com a sua chamada? Ah, Jesus! Encontra dificuldade, quem vai? E o diabo se levanta com toda a força, querendo parar, mesmo sendo derrotado. Irmãos, o diabo é poderoso. Pastor, o que é isso? É poderoso, ele tem poder, sinais e prodígios da mentira. Ele é poderoso e se transforma em anjo de luz. Mas o Todo-Poderoso está com você.
O diabo se levanta mesmo sabendo que o tempo dele é pequeno, mas ele se levanta como acusador. Ele se levanta colocando dificuldades. Só Deus sabe o preço que nós pagamos para sair daqui, para abrir essa obra lá em Vitória, viu, meu irmão? Você sabe que eu já compartilhei algumas coisas com você. Pastor, e é. Quando nós viajamos lá para Campina Grande, para o apóstolo Bande pôr as mãos sobre mim e a Ana, e designar para abrir aquela obra apostólica lá no Espírito Santo, irmãos, quando nós retornamos, ou estava nessa semana que nós íamos, que ia acontecer isso, irmãos, meus 3 filhos foram acometidos de uma enfermidade terrível, irmão, era uma dengue, e quando chegou no final, irmão, no final assim desse momento tão difícil de pressão, irmãos, o Hugo ficou com dengue hemorrágica, e ele era rapazinho na época, e os repórteres começaram a bater em cima, irmãos, justamente querendo filmar um dos primeiros casos de dengue hemorrágica, e na verdade ele foi então no quadro, o quadro começou a evoluir, e ele foi para a UTI, e os repórteres ficaram assediando, e eu fui, e o meu outro filho o Cristiano, estava interno numa ala, e o Júnior em casa passando mal, e uma pressão muito grande, nós nos levantamos, e nós sabíamos que era realmente algo pesado, e algo muito pesado, eu tinha trancado um curso, uma pós-graduação na época, a Ana fechou psicologia, e o Cristiano ficou na casa desses amados irmãos, glória a Deus por isso, e nós tivemos que viajar, para cumprir a vontade do Senhor, e Deus, Ele foi e honrou a nossa determinação. Por causa disso, para a honra e a glória do meu Senhor. Meu filho, eu queria que você me fizesse algo, venha cá. Você vai ficar aqui embaixo, e eu vou lhe puxar, tá certo? Depois eu vou lhe mostrar que Deus mostra ao profeta de determinada maneira, para que ele possa mostrar. Você é um guerreiro ferido, amém? Você está ferido, tá? Está cambaleante, eu vou fazer um certo esforço para lhe puxar. Venha. Quando eu encontrei esse homem, ele já compartilhou com vocês. Estou falando isso não é para a glória de homem, não, Deus me livre. Eu tenho medo de morrer, receio, no medo é pesado, mas eu tenho receio de morrer no púlpito, porque eu sei que aqui é santo. Quanto mais você conhece da palavra, faz 21 anos que eu estava, e vocês sabem, vocês estavam lá, eu estava numa prova oral para juiz federal, era o ápice. Mais de 800 advogados tinham ficado para trás, e só tinham 25 fazendo ali, num auditório grande, e eu desisti toda a carreira, estava fazendo prova de sentença para juiz federal também, e vocês sabem, vocês que são advogados, tem alguns aqui, sabem que para chegar na sentença já é mais dificultoso, e para chegar na prova oral, daqueles que fazem, talvez chegue, de 1000, chega a 10 no máximo. Então na verdade, eu estava desse jeito. Mas quando eu conhecia o Senhor, eu abri mão da magistratura federal, abri tudo, irmão, deixei para lá, para trás, e queimei as cercas com o passado, queimei tudo para o passado, e resolvi fazer a obra do Senhor. E eu estou compartilhando com vocês um exemplo de perseverança, mas irmãos, na verdade, de determinação, mas em função disso, por eu ter buscado, eu e a minha família, eu e a minha esposa, quantas lágrimas nós não choramos, das dificuldades. Tínhamos que receber um apartamento zero em folha, e nós não podíamos usar o apartamento, porque Deus disse, não põe o coração de vocês aqui, e mudamos de apartamento, e vocês ajudaram, Júnior ajudou também a mudança, e nós não colocamos quadro na parede, porque nós sabíamos que estavam de passagem para Jerusalém, e nós fomos para lá, e chegando lá, encontramos esse jovem, com a família, desculpe meu filho, eu vou só ratificar, você não tem vergonha de eu lhe falar isso, de eu falar porque você já compartilhou, mas eu encontrei um jovem escangalhado, morando no 9º andar, querendo, às vezes, suicidar de madrugada, pular lá de cima, irmãos. Não é verdade ou não é, meu filho? Estou mentindo? Não, é verdade. Mas, meu irmão, eu me determinei a fazer a obra do Senhor. E porque nós fizemos isso para a honra e glória do Senhor. Agora, meu filho, fique aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Você vai me puxar. E eu estou ferido, machucado.
mão que você um dia ajuda a levantar, é essa mão que vai cooperar para te elevar a um degrau maior de sucesso. Não despreze aqueles por quem Jesus morreu. Não despreza. Não despreza, mas seja determinado. Não estou exaltando a homem, não. Não. Não estou exaltando a homens. Mas há 2 anos ele estava ministrando para 800 mil pastores. E eu estava ali olhando e dizendo: ó Senhor, muito obrigado. Eu não estou ali ministrando para todos esses homens de Deus, que cada um tem uma representatividade grande na tua igreja. Mas meu filho, aquele que saiu das minhas entranhas, está ali ministrando. E glória a Deus por isso. Mas meu filho, olhe para mim. Enquanto eu existir, você nunca vai deixar, irmão, meu filho, de ser o meu filho. Porque um filho, entenda bem, filho é semelhante à ovelha. Pai não pode desprezar o filho, deixar o filho para lá, embora que o filho saia. Ovelha também é assim. Pastor não escolhe ovelha, ovelha é que escolhe pastor. Não é? Jesus vai ser sempre o rei da sua vida, em nome de Jesus. Você nunca, quando você estiver ministrando para milhares e milhares e milhares de pessoas, como Deus já está começando a abrir o leque para você, você nunca esqueça, sobe um degrau na unção, desce 2 na humildade. Esse é o maior prazer que eu tenho, é de saber que meus filhos andam na verdade. Quanto ao mais, meu filho, fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Vai em frente, que a graça do Senhor te capacita. Ser forte, ser determinado, em nome de Jesus. Seja forte, seja homem. Está ouvindo? Seja homem, seja forte. Os princípios da palavra é que deve prevalecer na tua vida. Quando alguém desprezar a palavra, despreza essa pessoa. Se alguém quiser seguir a palavra, colha como uma criança, segure do teu lado, abraça do teu lado, e glorifica a Deus por isso, e cuida dele com carinho e com amor. Mas se alguém desprezar a palavra, afasta-te desses, porque dessa turma é Himeneu e Alexandre o latoeiro, aquele que me deu muito trabalho. Que o Senhor abençoe a casa de Onesíforo, mas Alexandre o latoeiro, que Deus o recompense segundo as suas obras. Quem não quer negócio com o Senhor, não queira negócio com ele, não ande com ele para não se contaminar. Ser forte, ser corajoso. Aqueles sonhos que eu tinha quando fui para o Espírito Santo, de estender a palavra naquele estado da federação, que Deus está lhe dando a graça, de pela sua graça, pelo seu amor, fazer isso. Que seja concretizado para a honra e glória dele, porque cada pessoa vale um mundo inteiro, e o Senhor morre pelo mundo inteiro. Não faz acepção de pessoas, não considera mais o rico e o pobre, passa a régua por igual. Ama o povo, usa as coisas e ama o povo, não usa o povo para conseguir as coisas, e Deus vai te fazer prosperar. Ser forte, ser determinado, seja homem. Quando você era diácono, depois você foi líder dos diáconos, e depois eu coloquei você numa posição pastoral, mas eu dizia para você, e falei também para Alessandro, pelo menos por um tempinho, e eu falei para os dois, eu digo, se tirar vocês 2 dias da posição de pastor, e botar na posição de diácono, você ainda vai me amar e vai me servir? O que é que você dizia? Sempre. Amém. Ei, pastores, as ovelhas são do Senhor, não são propriedades suas, são de Deus. Ovelhas não precisam pegar habeas corpus para sair da sua igreja, não. Ei, ovelha não precisa de habeas corpus de pastor, não. As ovelhas são do Senhor, apacentai, pois, as ovelhas do Senhor. Diga assim, são do Senhor. E lidera pelo exemplo. Eu nunca te pedi para você fazer algo que eu não esteja disposto a fazer, não é verdade?
Nós tivemos nas escolas militares. Ele esteve na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Teve na ESAO, não? Teve na ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Eu tive na Escola de Especialista do Exército, depois fui para a Escola de Material Bélico, e nós tivemos uma longa caminhada no Exército, e o que nós falávamos naquele tempo era: comandante, se queres comandar, militar, se queres comandar, primeiro aprenda a obedecer. E dizia assim: tu não pedes do teu subordinado algo que tu não esteja disposto a fazer pelo menos 10 vezes melhor. Eu estou falando diante da igreja do Senhor. Eu não peço nada a você que eu não tenha, que eu não possa, pelo Espírito e pela capacidade que Deus nos dá, de que eu possa fazer igual. Se eu peço para você ser servo, é porque eu sou servo. Eu devo fazer isso porque o líder lidera principalmente pelo exemplo. Diga assim, não sou eu quem faz. Não sou eu quem faz. Diga ele. É Ele. Diga ele é tudo. Ele é tudo. Eu sou só auxiliar. Eu sou só auxiliar. Cooperador. Dele. Diga Nele. Por ele. Eu respiro. Eu ando. Eu me movo. Eu me desloco. E faço. Todas as coisas. Para a honra e para a sua glória. Diz: dele. Senhor, eu sou barro. Tu és o oleiro. Faz na minha vida. Segundo a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Determinação é necessário. Determinação é necessário. Para fazer a obra de Deus é preciso ter determinação. Não é de todo jeito, não é de qualquer jeito. E a sua missão termina, irmão, quando concretiza realmente a necessidade da igreja. Alguém chega para mim: pastor, meu tempo terminou nesse ministério, nesse departamento. Eu sinto que meu tempo terminou. Cadê o teu sucessor? Está treinado à altura? Quantos você levantou? Você está me entregando. Eu te confiei 5 talentos. Tu estás me entregando 10 ou está me entregando 3 dos 5 que eu te dei? Ei! A missão termina, irmão, quando o negócio está concluído. Se eu tivesse, ao começar essa igreja com uma pessoa não tinha ninguém. Deus falou conosco e nós começamos. E eu cheguei para os meus filhos e disse: meus filhos, foi difícil. Cristiano, meu filho, eu vou usar você, viu, meu filho? Você está aqui e tal. Cadê o Hugo? Lá atrás, isso, amém. Está aqui o Cristiano, meu filho mais velho, 33 anos, glória a Deus por isso. Está aqui minha filha que Deus me concedeu, glória a Deus. Filha do coração, minha nora, a quem tenho como filho. Aqui está o Júnior, meu segundo filho, que tem 28 anos, e tem o outro que está ali de 27, glória a Deus por isso, com muito esforço, eles são advogados, os 3, glória a Deus por isso. Foi muito esforço, foi muita luta e tal, mas eu cheguei para eles, e o Cristiano disse: pai, nós vamos começar uma igreja de novo, pai. Por quê, irmãos? Ei! Quando eles eram crianças, eram pequenininhos, irmãos, nós começamos a igreja com o pastor Valdec, no ano de 99, 98 o pastor chamou e disse: olha, é necessário vocês começarem uma igreja, e nós começamos essa igreja, irmão, e não tinha departamento infantil, era a Ana servindo no departamento infantil, era a gente montando, era eu correndo atrás para edificar o prédio, para fazer reforma, para fazer isso, irmãos. Aí quando o departamento infantil estava mais ou menos equilibrado, meus filhos estavam começando a desfrutar disso, aí o Senhor move para outro canto, para abrir outra igreja. Aí começamos um trabalho, aí daqui a pouco, essa igreja que vocês estão aqui, irmãos, a igreja lá do Farol, quando tinha 2 pessoas, Deus falou comigo, eu estava, Claudino, pastor Claudino, era meu segundo tesoureiro, eu era primeiro tesoureiro, ele era segundo no outro ministério, era meu auxiliar, a gente estava junto. Aí Deus chamou o pastor Claudino e colocou para ele uma inspiração de começar a igreja. E ele falou comigo isso no ano de novembro de 99. Novembro de 99. E ele falou, e Deus tocou no meu coração para ir ajudá-lo. E eu comecei a ministrar e fui para lá. E quando tinha 3 pessoas, 5 pessoas, irmã Zéza, por favor, fica de pé, por obséquio. Irmã Zéza, quantas pessoas tinha naquele dia, lá quando nós ministramos, naquela escola bíblica dominical, em que seus amados foram batizados no Espírito Santo, e você, não me lembro, você foi renovado, né? E teve mais umas irmãs, tinha quanto?
tinha o seu Mendes, tinha aquela irmã que eu não lembro do nome, e mais os seus, isso, a Rosa, isso, perfeito, pronto, e 5 pessoas, e naquele momento o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo e começou então a igreja. Ah, pastor, deu trabalho? Sim, a igreja do Farol, e eu naquele dia, eu dizia, olha para trás, e o pessoal olhou, e pastor Claudino olhou também, e Fátima na época olhou, e eu digo, diga assim, há uma grande multidão, e ele dizia assim, há uma grande multidão, e o pessoal olhava assim, eu dizia, profetiza, fala ao vale de ossos secos, fala, e ele falou, e nós falamos, e começamos devagarzinho, depois alugamos um prédio, reformamos o prédio e tal, depois nós tivemos a necessidade de ir para esse outro, para instalar o centro de treinamento, o 2º ano, e assim nós fomos para aquele outro, e a igreja era tão pequenininha, e começou a crescer, e começou a expandir, e depois Deus falou comigo para ir embora para Vitória, conforme eu falei, e chegando lá, meu filho, quantas igrejas nós temos hoje no Espírito Santo? Nós temos ponto de pregação, congregação e igreja, 7. 7 igrejas. Quantos remas nós temos? 3 remas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O rema da sede, a gente está criando aí para 200 pessoas agora, subiram 100 e se formaram 91, que lá é 1º e 2º ano. Crescendo em graça e favor e estatura diante de Deus. Glória a Deus. Humildade. Sem as asas da humilhação, ninguém chega ao Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão onipotente do Senhor, que Ele ao seu tempo exalta. Pastor, por que você vacina o povo sobre isso? Um dos maiores motivos de queda do homem é justamente isso. Começou a prosperar, esquece daquele que fez prosperar. Começou a receber as benesses da plantação, esquece de quem dá a chuva para manter a plantação. Não podemos esquecer. Em Deuteronômio capítulo 8 ele diz, e depois de ter desconstruído casa, e feito isso, e habitado inclusive em casas que vós não construíste, não venha a esquecer, que eu, o Senhor, é aquele que te dou força para adquirir riquezas, e entrarem na terra em que te dou. Não esqueçais disso. Diga assim, determinação. Diga, eu tenho que ser mais determinado. Diga, eu tenho que ser mais determinado. Abraão foi determinado, Isaac foi determinado, Jacó foi determinado, os patriarcas foram determinados em tudo, e nós devemos ser determinados. Glória a Deus. Vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, é o tema. Aleluia. 1 Coríntios 16, 13, diz assim, vigiai. Olhe para o irmão que está do lado e diga, irmão, vigia. Diga de novo, vigia, irmão. Agora fala com um olhar bem profético para ele, assim, aquele que penetra no interior da alma. E diz assim, meu irmão, você está vigiando? Amém. Diga assim, menos do que devo. 1 Coríntios 16, 13 diz assim, vigiai. Estais firmes na fé. Diga assim, firmeza. Diga, sem firmeza, não há concretização dos projetos de Deus. Estai firmes na fé, portai-vos varonilmente. Os homens, por favor, os homens, olha, fica de pé, homens, e olha bem no centro do olho dele, que aquele olhar que passa justamente e atinge até a retina. Olha, pode olhar no olhar do outro, por favor. Cada homem olhe nos olhos do outro. E diga assim, portai-vos varonilmente. Diga, seja macho. Amém, amado? Pronto, pode sentar. Davi, as últimas palavras, os últimos suspiros, as últimas informações, justamente, de Davi para Salomão. Quem sabe que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Ele disse, levantarei, pois, da casa de Israel, eu levantarei um que faça segundo o meu coração. Achei o meu servo Davi, e o ungei com o meu santo óleo da unção, e tirei do aprisco das ovelhas, e coloquei para ser o doce pastor de Israel, e ele conduziu com a perícia de suas mãos, e com a sabedoria que foi dada pelo Senhor. Está escrito no Salmo 78.
Davi, nos últimos momentos de inspiração, ele chegou para Salomão, isso está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, e disse: Salomão, meu filho, seja homem, seja homem. Pastor, mas por que precisava de dizer seja homem? Porque para ser homem tem que ter firmeza. Homem é comandante. Homem é o sacerdote da sua casa. Pastor, mas eu não me sinto assim. Não é o que você sente, é o que Deus falou que era. A mulher auxiliadora idônea, lado a lado, no sentido de proteção, de auxílio, de assessoria. Lado a lado, protegida, amada. Compartilhando, justamente, irmãos, de uma posição de segurança. Só as tolas é que acham que está numa posição de submissão verdadeira. Eu não estou falando de submissão falsa, estou falando uma posição de submissão verdadeira, segundo a palavra. Só as tolas é que se sentem incomodadas, porque não sabem o quanto estão sendo protegidas. Num veículo só tem uma direção. E eu acho interessante porque quando nós viajávamos, as crianças dormiam na época, e eu dirigia 1000 e poucos quilômetros numa tirada. Era jovem, era cheio de força. Começava às 5 da manhã, e às vezes quando dava 7h30, 8 horas da noite, eu estava chegando em Fortaleza. Eu olhava, estava a Ana dormindo, as crianças dormindo, mas eu sabia que eu, como homem, líder daquela casa e chefe daquele volante, daquele carro, não podia dormir. Era o único que não podia dormir. Não posso, não podia. E eu precisava justamente do apoio, da assistência de Ana o tempo todo do meu lado. Irmãos, nós não somos meninos, nós temos 34 anos de casado, já é uma caminhada grande, é muito tempo, não é, amado? Já comemos muitos quilos de sal juntos. Nossas dificuldades nos 10 primeiros anos, meu irmão, Jesus. Irmão, você não sabe o que é uma mulher, eu vou ficar de costas para ela, uma mulher andar com 38 o tempo todo dentro de uma bolsa, apanhando ônibus para lá e para cá. E você, no meio da faculdade, você tem um colega que batia assim no teu ombro e disse: Eliseu, cuidado, lá naquela penumbra, ali naquele escuro, tua mulher está lá. E eu chegava lá e dizia: o que está fazendo aqui, mulher? E ela pegava no cabo do revólver 38, eu fiz uma besteira muito grande, ensinei a ela a atirar, ela atira com revólver melhor do que eu. Não faça isso, jovens, cuidado, ouça o conselho dos mais velhos. E ela pegava no cabo do revólver e dizia assim: eu vim ver, porque se você tivesse com alguém, eu matava os dois. Foram 10 anos de tortura. Meus filhos, atenção, amado, apaga a fita para meus filhos não ouvirem. Meus filhos, isso aí eu era filisteu na época, viu? Esqueçam, deixe para lá, viu? De 23 anos para cá, a Ana às vezes lembra de alguma coisa, e eu digo: não vamos falar de fantasma que perturba o sono noturno. Não fala de fantasma. Aquele velho homem morreu. Aquele sargento do passado morreu. Eita, filho, tá certo. Era. Não era muito fácil, não. Era. 7 anos. Perdoe, viu, meu filho? Perdoe. Perdoe. Não vamos ficar com medo, não. Uma vez o Cristiano subiu um muro, e eu fiquei esperando meia hora para ele descer, e ele: pai, eu vou cair. Não soube subir, saiba descer, seja homem, seja macho. Foi ou não foi, meu filho? E ele ficava, e a mulher: assassino, cruel. E eu digo: não, eu estou fazendo com que ele seja macho, eu não quero caba mole perto de mim, não. Ei, vocês lá de Vitória, sejam macho, sejam homem, não é, meu filho? Você lembra quando você estava lá no meu quarto, lá, que eu tive que dar umas regulagenzinhas, e você tinha 15 anos, eu apertei e disse: caba macho não usa isso ou aquilo, você quer agradar o Senhor? Quero, pastor. Eu digo: não, mas eu não estou brigando, não. Eu lembrei que seu pai não era crente, né? E eu digo: Jesus, agora o tempo se fechou. Aí ele disse: não, pastor, eu vou tirando essas coisas. Eu digo: quer agradar a Deus, meu filho? Quero. Eu digo: para agradar meu filho e servir a Deus perto de mim, tem que ser homem.
É por isso que você está aqui. Ei, você está aqui, meu filho, porque você mudou de procedimento. Houve um tempo que eu não queria que você andasse com meus meninos, não. Mas agora eu faço questão que você ande com eles. Porque você é um homem de Deus. Eu não quero ninguém que me leve para longe de Jesus. Eu estou no estágio probatório, irmão. É pouco tempo, irmão. Ei, falta pouco tempo para a trombeta soar. Nós estamos quase subindo, irmão. E nós temos que ser crente. Meia sola não adianta, irmão. Não vai para o céu. Ei, pastor, está dizendo que existe joio aqui? Existe muito. No meio aqui da igreja, sim. Muito joio. Porque onde há trigo, há joio também. Onde existe a igreja verdadeira, existe a igreja confessional. Quantos milhões de brasileiros tem? Qual o percentual de brasileiro crente? 40%, papo furado. Não, irmão. Tem que ser crente fiel. Só entra no céu quem é fiel. Senão vai ficar para a tribulação. Vai ficar? Vai. Fica. Deus vem arrebanhar, levantar uma igreja verdadeira. A igreja confessional vai ficar. Não adianta. Por que, pastor, que está pregando com tanta intrepidez? Irmão, porque eu sei que eu não quero ficar devendo o sangue de vocês. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 18, leia o capítulo todo. Está escrito em Ezequiel capítulo 3: se eu digo a um pecador que ele morrerá em decorrência do seu pecado, e tu, ó homem de Deus, não dizes para o pecador, ele morrerá em consequência do pecado cometido, mas tu livraste a tua alma se tu disseres a ele. Firmeza, diga assim, firmeza. Diga determinação, firmeza e constância. Irmãos, não é fácil andar com um profeta não, viu, amado? Mas não fui eu que pedi para colocar essa igreja não, irmão. Viu, irmãos? Nem estou me denominando isso ou aquilo, eu sou servo antes de tudo. Quando precisa, o Senhor uma vez falou comigo, isso foi em outubro. Eu tenho ali anotado, foi em outubro de 2004, eu estava chorando e hoje eu me envergonho. Eu estava chorando, ajoelhado no canto de uma cama. E dizendo, Senhor, mostra o meu chamado. Senhor, eu sou mestre. Eu vou ficar só ensinando, Senhor. Eu já sou professor do Rema e tal. Deixa eu ficar só ensinando, Senhor. Isso faz 16 anos, eu tenho vergonha hoje. Aí disse, Senhor, se eu for pastor, trata comigo nisso aí. E se eu for profeta, Senhor, fala comigo, Senhor. Eu não quero ficar noutra área ministerial que não seja a minha, para não causar transtorno no corpo de Cristo. Por que tantas resistências? Por que tanta dificuldade? Por que tanto isso? Aí Deus diz, ei! Eu tomei um susto. Levanta, rapaz! Tu és meu servo. No dia que eu precisar de um apóstolo, eu te levanto como tal. No dia que eu precisar de um profeta, eu te levanto como tal. No dia que eu precisar de um pastor, eu te levanto como tal. Você é meu servo. E eu digo, Senhor, me libertou. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Diga assim, eu sou servo do Deus Altíssimo. Diga, eu sou servo do Deus Altíssimo. Diga, quando Deus falar comigo, eu cumpro. Diga, yes, sou. Amém, irmão? Diga, missão dada é missão cumprida. Acabou. Acabou, irmão. Constância. Sede firme e constante. Quando eu entrei em Vitória, foi o primeiro culto. Eu digo, abra a palavra. Ontem você estava dizendo, eu digo, Jesus, ele vai falar as palavras que eu vou falar amanhã, mas então, não é? Mas qual foi o primeiro versículo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nós abrimos, foi justamente, portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu digo, Senhor, é uma grande caminhada, e às vezes eu chorava quando eu ia para Cariacica. Irmão, uma vez eu fiquei tão chateado, eu estava tão chateado, irmão, que eu peguei aquele volante, eu era oficial federal, fui cumprir uns mandados, fui cumprir uns mandados, e eu ia ali em Cariacica, quando eu desci da terceira ponte, eu ia em direção para lá, eu comecei a chorar, irmão, me deu uma ânsia, um choro tão grande por dentro, que eu estava me sentindo um extremo incompetente.
Eu digo, Senhor, pastor Bandi pôs as mãos sobre mim, o bispo Guto confiou em mim, na época era só bispo, e eu digo, ele confiou em mim, para que eu abrisse um ministério aqui num estado tão grande como esse. Ó Senhor, eu já estou quase 1 ano, e a igreja ainda está tão pequena, Senhor, como é isso? Me perdoe. Ó Senhor, vamos fazer uma coisa. Eu conheço a tua palavra, a partir desse momento, tu falas comigo pela palavra, e eu vou falar contigo. Foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Eu comecei a lançar um versículo para o Senhor, e Ele me dava de volta um versículo. Irmão, e nós levamos isso alguns minutos. Aí o Senhor, quando foi no final, Ele disse, já chegando em Alto Laje, ali naquela região ali, Cariacica, você vai subindo, aí o Senhor começou a dizer, aí veio com uma voz mansa e suave no meu espírito, eu podia quase ouvir essa voz, e dizia assim, primeiro é a semente, depois vem a erva, e depois a espiga, e por último o grão da espiga completo. Aí eu digo, Jesus, isso me libertou. Eu digo sim, vou continuar a pregar a palavra. Primeiro é a semente lançada na terra, depois o Senhor começa a frutificar, e depois começa a florescer, e começa a crescer, e começa a crescer, e começa a crescer. Abraão, olha para as estrelas. Se tu consegues contar, até hoje não existe tecnologia no mundo que consiga contar o universo, as estrelas. Ninguém consegue. Computadores nenhum conseguiram ainda, e a sabedoria do homem, cada vez que descobre uma galáxia, há muitos milhões de anos-luz, aí tem outras e outras e outras, não tem como, mas o Senhor disse, levanta os teus olhos para o céu, e vê as estrelas, assim será a tua descendência. Olha para o céu, olha para a terra, e vê justamente ali a areia da praia, vê se existe, se você consegue contar. Não, Senhor, não dá não, é muito. Aí disse, assim será a tua descendência. Minha filha, você me permite? Fique de pé, por favor. É uma direção que eu estou. Suba aqui, minha filha, por favor. Mais um pouquinho. Ô Ana, minha filha, venha cá, por favor. Bem rápido, tá? Por favor. Senão a ousadia passa. Ficar ministrando perto de mulher é complicado. Eu vou ficar aqui. Há 23 anos, essas duas mulheres, na época não existia telefone, não existia celulares, pelo menos ninguém ouvia falar. Elas duas descobriram, eles moravam no térreo, lá embaixo, e eu morava no primeiro andar, no apartamento 201, e ele era no 101, não era? Isso. E elas descobriram uma técnica, as duas se converteram, e a Grace começou mais forte na fé, mais taludinha, começou a justamente ajudar a Ana a crescer espiritualmente, começou a discipulá-la. Então elas descobriram, porque eu não deixava, eu era justamente de um partido vermelho, perigoso, mas eu era menino perto do Saulo, porque Saulo realmente era o Bin Laden disfarçado. Estou falando dele porque ele não está aqui. Se ele tivesse, eu ia falar também. Aí as duas irmãs, a Ana orava por mim e a Grace orava pelo Saulo. E o diabo fazendo ciranda, irmão. E as duas descobriram, mulher, o que é que a gente faz para esses homens? Quando eu chegava, eu dizia, carta é negócio de papo, só quer saber de conversar. Acaba logo com isso. Não tem esse negócio não. Fica na tua aí, olha, acaba com isso. E ela pegava, a Ana, começou a descobrir uma técnica nova. Ela pegava justamente o toçal da máquina de lavar, ali, né? E puxava o cano, arrancava todo, e começava a falar, a outra sentada lá embaixo, e ela sentada aqui em cima, e falava pelo cano da máquina de lavar. Aí disseram assim, nós estamos perdendo tempo. A Ana dizia, e se porventura o Saulo for o filho da perdição? E nós estamos gastando tanto tempo assim orando, porque, irmão, era anos e anos orando, e quanto mais nós dávamos trabalho. Eu chegava dia que eu dizia assim, não vai ninguém para a igreja hoje, não vai ninguém. Ela, eu preciso do carro, meu filho. Aí eu digo, não vai ninguém, eu vou precisar do carro. Não vai não, mas os bichinhos tudo vestidinho para ir para a escola bíblica, os 3. Aí ela dizia, Eliseu, olha meu filho, eu sou sua esposa, eu honro você, mas contra o Senhor não pode.
posso ir de ônibus? Eu disse, só se você for de ônibus. Aí ela ia, com um no braço, às vezes, ajudando a puxar, rebocando, o outro ali, e o outro levando justamente ali, ajudando a levar, que era o Cristiano mais velho. Levava assim de reboco. Um de 4 anos, o outro de 5 e o outro de 10, irmãos. E andando assim, puxando, e subiam no ônibus, ia até a Praça Centenário, lá, e da Praça Centenário pegavam outro para justamente o tabuleiro, ia lá para cima. Apanhava 2 ônibus para ir, 2 para voltar, e quando chegava ainda ia fazer almoço. Mas aí chegou um dia, que as duas fizeram um pacto. Disseram, mulher, eu já estou cansado de orar pelo meu marido, que não se converte. E tu está cansado de orar pelo teu, não está? Estou, mulher, o negócio é sério. Então vamos inverter. Foi isso, minha filha, que vocês falaram? Vamos inverter. A Ana ora pelo Saulo e a Grace ora por mim. Foi, minha filha? Foi. E começaram essa oração. E Deus nos alcançou. Porque ela pegava, estendia a mão sobre a cama e dizia assim, aqui é um homem de Deus. E às vezes quando eu estava dormindo, eu dizia, que é isso, rapaz? Que é isso, me acordando? E ela passava a mão, não, nada não. Eu digo, era alguma coisa, algum mosquito, alguma coisa? Não, aqui é um homem de Deus, aqui é um homem de Deus. E Deus, pela misericórdia dele e graça, nos transformou em 2 pastores. Diga assim, houve determinação. Diga, houve firmeza. E houve uma constância. Minhas filhas, em nome de Jesus, me perdoe. Me perdoe. Tudo que eu fizer na vida, que é muito pouco, diante do que Deus tem para nós, eu devo para vocês. Vocês têm uma pedrinha na coroa de cada um. Me perdoe, viu, minha filha? Me perdoe também. Tá bom? Eu sei que vocês me perdoaram. Mas eu quero mostrar para vocês, mulheres, que vale a pena orar pelo seu esposo. Sejam guiadas e sejam perseverantes. Pode descer, minha filha, por favor. E verás o fruto do penoso trabalho. Nada vem de graça, e tudo que vem de graça se vai rápido. Diga assim, feche os olhos, por favor. Diga determinação. Firmeza. Diga determinação. Firmeza. Determinação. Firmeza e constância. Diga determinação, firmeza e constância. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sim. Sim, Senhor, amém. Sim, Senhor, obrigado. Amém. Sim, Senhor, obrigado. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Sim, Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Pai, obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Levante sua mão para o céu. Diga assim, não a nós, mas ao teu nome. Dai glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor, que a sua longanimidade se estende até 1000 gerações daqueles que te amam. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você nessa manhã está aqui, irmão, e ainda não tem uma aliança com o Senhor, e quiser receber a Cristo como Senhor e Salvador, levante a mão onde estiver. Pastor, o senhor está chamando para ser crente? Sim, para ser crente, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor? Pastor, como é que eu sei que estou desviado? É só você não ter a certeza se vai para o céu. Se você tiver com alguma dúvida, é só, rapidamente nós oramos por você, e o caminho do céu continua aberto.
Tem alguém que quer se reconciliar como Senhor e Salvador? Ter Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Pai, por essa manhã de ensino e fundamento sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa graça que há sobre a tua igreja. E obrigado, Pai, nós queremos, Senhor, nos humilhar na tua presença, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Bendito e exaltado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.